Olá, a paz do Senhor a todos que estão comigo nessa ministração dessa tarde. Muito bem-vindo a esta ministração, que Deus possa falar ao seu coração e você possa ter uma experiência através dessa ministração. Hoje nós falaremos de um assunto bastante interessante, que está registrado no livro de Deuteronômios, no capítulo 30 e no verso 19, com relação ao livre-arbítrio. Mas vamos falar também do resultado das escolhas dentro desse livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio? Sim, nos deu. Ele nos deu o direito de escolher aquilo que nós almejamos, aquilo que nós desejamos e escolhemos. O Senhor respeita isso, mas precisamos tomar cuidado com as nossas escolhas. E as escolhas, Deus deixou o livre-arbítrio, sabe por quê? É porque se não houvesse o livre-arbítrio, não seria um Deus de amor. Por exemplo, aqui no versículo que nós vamos ler, vai dizer o seguinte: vai dizer assim, os céus e a terra hoje coloco como testemunha diante de ti, que te proponho a vida e a morte. Escolhe, pois, para que vivas e vá bem com tua família, com a tua descendência. Então, se Deus não tivesse colocado o livre-arbítrio, não seria um livre-arbítrio de amor. Mas como Deus é amor, Ele colocou o livre-arbítrio com amor. Ele deixou você escolher. Porque se não houvesse, não seria de amor, seria de imposição. Deus não obriga você a fazer aquilo que você não quer. Deus não obriga você nem a servi-lo, nem escolher a vida, nem escolher a salvação. Você escolhe o que você quer. Muitas pessoas já vi pessoas dizerem, eu sei que você também já ouviu, pessoas dizerem assim: eu faço o que eu quero. E é verdade. Isso é por causa do livre-arbítrio. Faz o que quer, sim. Mas o livre-arbítrio e as escolhas têm limite. Há limite nisso. Você tem que tomar cuidado com essas escolhas. O que acontece quando fazemos uma escolha, uma má escolha? A escolha é a capacidade de escolher, mas junto com esse presente vem algo inevitável: a responsabilidade pelas escolhas. A Bíblia mostra isso de forma muito clara. Exatamente o versículo que nós acabamos de ler: escolhe a vida ou a morte, para que vivas. A escolha é tua, você escolhe o que você quiser. Agora depois vem as consequências, você tem que assumir as consequências. E nós temos acompanhado ao longo de todos esses anos pessoas que fizeram uma escolha e essas escolhas depois trouxeram consequências gravíssimas, né? Mas era hora de assumir essa escolha. O livre-arbítrio é um assunto muito comentado hoje. Muito comentado. E às vezes até triste, né? Pessoas dizerem assim: eu faço o que eu quero, eu escolho o que eu quero. E é verdade. E é verdade. Nós devemos concordar com isso. O amor verdadeiro. Servir não seria servir se fosse obrigado a servir. Não é obrigado. Você serve, você faz o que você quer, mas você não é obrigado a servir. Agora, está colocado dentro de você a sua escolha. Você escolhe. O que você quiser, você escolhe. Toda escolha gera fruto. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim: tudo que o homem semear,
isso também ele ceifará. Vamos fazer aqui uma comparação. De repente você tem a semente na tua mão. A semente está na tua mão. Você vai jogar aquela semente. Aquela semente, ela vai nascer. Você tanto pode semear coisa boa, como você pode semear coisa ruim. Você pode semear, por exemplo, paz e ter paz na sua vida. Como também você pode semear espinhos e depois trazer dor para você. Não é isso mesmo? Você vai colher aquilo que você semeia. Escolhe plantar. Se você escolhe plantar amizade, você vai colher paz. Se você escolhe plantar desobediência, você vai colher dor. A desobediência vai gerar dor na tua vida. Então você tem que ter muito cuidado nas suas escolhas. Quem escolhe ser fiel, colhe honra. A pessoa fiel é honrada. Quem é fiel, ele tem honra. Mas se você é infiel, você perde a honra. Não é livre-arbítrio. A colheita é você que vai fazer. Ninguém vai colher para você aquilo que você planta. Depois não adianta chorar, não adianta reclamar, porque a escolha foi tua. Não tem como alguém vir para sofrer o teu sofrimento. Não tem. Às vezes até a gente costuma dizer o seguinte: eu estou sofrendo o sofrimento daquela pessoa. É uma expressão até, parece assim, bem profunda, mas não é. Só sabe que está sofrendo, que está passando uma luta, que está passando uma dor, quem está na luta e quem está com a dor. Só a pessoa sofre. O outro não vem sofrer a dor que você está sentindo. Não vem passar a luta no teu lugar, é você que tem que passar. Foi escolha tua, então você vai passar essa escolha. Josué disse o seguinte: vocês escolham quem vocês quiserem. Eu, porém, escolho servir a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é isso que disse Josué? E você pode escolher isso, escolher servir ao Senhor. As propostas vão ser bastante para você. Tem proposta que parece propostas maravilhosas, generosas e que vai trazer muita coisa boa para você. Mas o fim é dor, é espinho, é tristeza, é lutas. Às vezes pensamos apenas nas grandes conquistas. Por exemplo, candidatar-se a um cargo eletivo, ser um deputado estadual, federal, senador, um governador, né? Isso traz fama, isso traz poder nas mãos, né? Mas traz responsabilidade também. E às vezes deixamos de lado as conquistas menores, as conquistas pequenas. O que são essas conquistas pequenas? Por exemplo, orar. Você não dá muita atenção. Estar orando a Deus, fazendo o seu devocional todos os dias, né? Cantando hinos de louvor ao seu Deus, glorificando o nome daquele que merece toda a honra e toda a glória. Você não dá importância, porque para você parece coisa pequena. É pequena demais, você não vai escolher. Mas é através das coisas pequenas é que você conquista as coisas grandes. Elas começam pequenas, mas depois vem as conquistas de coisas grandes, coisas enormes. Exemplo: escolher falar sabedoria ou ferir com palavras. Às vezes você não quer aprender a falar com sabedoria com as pessoas. Você prefere falar de qualquer forma, de qualquer jeito e acabar ferindo a pessoa.
trazendo a você sentimentos. A pessoa vai ficar, não vai querer nem amizade com você, vai criar uma inimizade por causa das suas palavras, porque você não procurou sabedoria para se dirigir a essas pessoas. Então preste atenção nisso. Isso é muito importante. Antes de chegar para um diálogo com uma pessoa, primeiro pensa o que é que eu vou falar. Eu preciso falar de uma forma de amor, porque Deus é amor. E se eu pertenço ao meu Deus, eu sou um pedacinho dele, né? O próprio Deus diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E assim o fez. Eu sou a imagem, eu sou a semelhança, eu sou um pedacinho de Deus. Então tem que levar amor até nas minhas palavras. Leve amor às pessoas, fale com amor, nunca com palavras grosseiras, palavras apimentadas, que fere, que machuca, né? Vamos cuidar dessa parte, tratar as pessoas com amor, né? E tem mais. Deus respeita as suas escolhas, mas sempre oferece de melhor para você. Eu quero chamar para sua atenção agora para algumas pessoas que fizeram péssimas escolhas, né? O livre-arbítrio deu o direito delas fazerem péssimas escolhas. Quero citar, por exemplo, aqui a parábola do filho pródigo, né? Todos nós conhecemos, você também aí conhece, né? A parábola do filho pródigo. O filho pródigo, de repente, ele imagina que não vale a pena ficar na casa do pai. Ele prefere o isolamento, a solidão, deixar o pai, deixar a fazenda do seu pai com tanta riqueza ali e viver sozinho numa terra distante. E ele chega ao pai e diz para o pai: pai, me dá a minha herança, porque eu vou embora. Eu não vou ficar mais nessa casa, eu quero viver minha vida, eu quero fazer o que eu quiser. O livre-arbítrio deu esse direito a ele. E o pai, quem sabe, triste por aquele pedido, até porque naquela época não tinha, não havia esse tipo de coisa, não podia, a lei não permitia fazer um inventário, separar os bens e dar para o filho mais novo. Se isso acontecesse, era para o primogênito, o filho mais velho. Mas o pai, com amor, né? Quem sabe tenha dito para ele: filho, vai fazer o que você quer. Mas se algum dia você lembrar daqui da fazenda, do pai, né? Se lembrar de nós, estarei aqui de braços abertos para receber você de novo. E o filho, então, o pai reparte aquela herança. Quem sabe dá um saquetel de dinheiro para ele, né? Os bens, a parte que lhe cabia da fazenda. E aquele filho, então, pegou a estrada, né? Pegou talvez uma carruagem e lá foi aquele filho. Foi-se embora com a terra longínqua, distante, né? E lá chegando, apareceu logo aqueles amigos, né? Aqueles amigos, entre aspas, apareceram muitas amizades, muitos convites, baladas, festas e mais festas, churrasco, bons restaurantes, né? E lá aquele filho vai e começa a fazer festa com seus amigos. Festas e festas e gastanças e gastanças. Mas o que aconteceu? Ele não investiu em nada. Pelo contrário, ele estava destruindo aquilo que ele tinha direito, que era a sua herança. E outra coisa, as consequências vieram. De repente, o dinheiro acabou. Não tinha mais dinheiro. Os amigos, aqueles amigos, não tem mais, não aparece mais. Não tem mais convite para baladas, não tem mais convite para festas, para passeios, não tem convite mais para piscinas, não tem convite para viagens para outros países, né? Quem sabe, não tinha mais esses convites. Acabou o dinheiro, acabou tudo. É tudo o que ele achava
que se ele tivesse na mão, ele estaria muito melhor do que na casa de seu pai. E lá então ele se viu passando fome. A fome bateu e ninguém lhe dava nada. Quem sabe a barriga roncava, aquela fome, aquela vontade de comer, mas ninguém lhe dava nada. Não tinha mais ninguém ao seu lado, ele estava sozinho. E ele levanta os olhos, quem sabe deitado em algum lugar. Penso eu aqui comigo, é eu dizendo, eu não sei, talvez não fosse nem numa cama, quem sabe deitado num banco de praça, ou mesmo na calçada, maltrapilho, mal vestido, sujo, sem tomar banho, né, com odor desagradável, que tudo acabou. O que ele faz? Ele se dirige para uma fazenda. Ele vê uma fazenda grande, lá tinha muitos criames de porcos, né? Que era uma coisa detestável para os judeus, era cuidar de porcos. E ele era judeu. Imagina só, ele saiu da riqueza da fazenda do pai e vai para uma fazenda cuidar daquilo que ele não gostava, que era detestável para ele. E lá ele vai, lá foi oferecido esse emprego para ele. O fazendeiro disse, olha, eu tenho emprego aqui, né? Eu sabe, eu tenho emprego. Você tá vendo aí, ó o chiqueirão aí, ó. Você vai lá cuidar dos porcos, alimentar os porcos lá, é o emprego que eu tenho. Ele não tinha outra opção. Ele não tinha onde mais se segurar. Ninguém dava nada. Ele estava pegando o que apareceu, o que ofereceram a ele. Ele abraçou aquilo e começou a cuidar daqueles porcos. A Bíblia não relata que ele passou a receber comida lá, não. Fala que ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Desejava comer a lavagem que os porcos comiam, na linguagem de hoje, né? Hoje muita gente engorda porcos, dando soro de leite, resto de comida azeda. É porque o porco come tudo que você jogar lá, ele come. Então, quem sabe ele olhava para aquela lavagem, aquelas alfarrobas e a barriga vazia, quem sabe ele tinha vontade de comer aquilo, né? Não disse que ele comeu, mas ele tinha vontade. Aí ele levanta a cabeça e olha, ah, não, vou voltar lá para a casa do meu pai. O mesmo livre-arbítrio que ele teve para pedir para sair, para viver numa terra distante, gastar tudo o que ele tinha. Foi o mesmo livre-arbítrio que ele teve de voltar para a casa do pai. E lá estava o pai amoroso. Ele diz, voltarei para a casa do meu pai. Lá os empregados comem da melhor comida, comem sentado na mesa do meu pai. Lá o churrasco é servido na mesa, todo mundo corta carne, filé mignon, cupim, linguiça assada, todo mundo come lá à vontade naquela mesa e eu aqui morro de fome. Ah, eu vou voltar para a casa do meu pai. E aquele filho, então, retorna para a casa do pai. Então, eu fico pensando aqui, quem sabe quando ele abre a porteira lá da entrada da fazenda, as fazendas têm aquela porteira bonita, aquela entrada bonita, né? E eu fico imaginando, quem sabe ele chega lá, abre aquela porteira e olha lá na fazenda, lá ele vê o pai dele, quem sabe com um chapéu na cabeça, quem sabe todos os dias aquele pai esteve ali olhando. Ou será que o meu filho não vai voltar, o pai amoroso? Olhando, de repente ele enxerga o filho. Lá vem o filho, vem caminhando, todo sujo, barbudo, descalço, mal vestido, com fome. E a Bíblia diz que o pai abre um sorriso no rosto, corre ao encontro daquele filho e abraça aquele filho e beija. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda, não é mesmo? O pai abraça aquele filho e coloca ele para tomar um banho, coloca aquelas roupas mais lindas que tinha na fazenda, um vestuário bonito, quem sabe um chapéu bonito, um chapéuzão Paraná bonito, branco, tudo bem armadinho, aqui assim, camisa xadrez, aquela calça de cowboy, aquele cinto com aquela fivela bonita, uma botinha, né? E manda matar
o bezerro cevado. O bezerro cevado era o melhor boi que a fazenda tinha. É aquele boi mais bem tratado, refinado, comia do bom e do melhor, da melhor ração. O pai podia ter mandado matar uma galinha. Vai, mata uma galinha e frita uns ovos para ele, mas o pai oferece sempre o melhor. O pai mandou matar o bezerro cevado. É, matou o bezerro, aquele churrasco, trouxe a orquestra para tocar, e gente cantando, tocando, e festa e festa. Todo mundo comendo com alegria e recebe aquele filho de novo. É assim que o pai faz. O pai não impôs nada para o filho. Ó, você vem para cá agora, mas não vai ser igual ela, não. Agora você aqui vai comer do que eu der. É, você vai fazer o que eu quero agora. Porque quando você estava aqui, você tinha tudo, foi para lá, gastou tudo. Agora você não passa de um empregado aqui. O pai não fez isso. O pai abraçou aquele jovem, né, o beijou, recebeu com festas. É assim a nossa recepção com o nosso pai. O nosso pai é amoroso, nosso pai celestial. Mesmo que nós façamos escolhas erradas, nosso pai está sempre de braços abertos para nos receber com um sorriso. Ô meu filho, nosso pai olha para nós e fala: ô meu filho, dá-me pelo menos mais uma oportunidade de trazer você para junto de mim, de abraçá-lo, de oferecer o de melhor para você. Então, meu pai tem sempre o de melhor. Pense nisso, meu telespectador, nessa tarde, nessa ministração. Pense nisso. O pai está sempre de braços abertos para receber você, para te abraçar, para te oferecer o melhor para você. Tá, queridos? Essa mensagem para você, nessa ministração desta quarta-feira, né, dia 25 de fevereiro de 2026. Que Deus abençoe sua vida. Tá? Espero você nos próximos encontros e que Deus abençoe. Um final de tarde abençoado para você, no nome de Jesus. Mesmo que você tenha feito uma má escolha, é tempo de voltar atrás e fazer outra escolha. Deus abençoe você.